A orientação é o quê? São 3 passos simples, aparentemente simples. Você vai cortar a ponta. Ai, Jesus, nervosa fazendo as coisas pela primeira vez. Olá, pretinhas, pretinhos e pretinhos, e todo mundo que estiver vendo esse vídeo hoje. O meu nome é Samia Martins, seja muito bem-vindo ao canal Se Toca Preta. No vídeo de hoje eu vou trazer 7 dicas, 7 práticas, de prevenção, proteção sexual para pessoas com vulva que se relacionam com outras pessoas com vulva. Então é um vídeo muito direcionado para mulheres lésbicas, mulheres bis e homens trans. A gente sabe que não existe um método ainda ideal para quando a gente está falando de uma relação onde não existe um falo envolvido. Então, as dicas que eu vou trazer aqui são as mais recomendadas, são as mais ideais, mas elas ainda não são, assim, a 100% ideal, como uma camisinha masculina, que é o método mais seguro ali, tipo, para uma prevenção de DST, por exemplo, mas também é um método contraceptivo. Então, bora pro vídeo. Falar de medidas de proteção sexual, para pessoas que têm vulva, é também falar de como essas pessoas estão cuidando da própria saúde. Não é o foco do vídeo de hoje, mas é interessante a gente saber de alguns dados aí para poder a gente ter uma ideia de como tá a situação. Então, segundo a Febrasgo, 76% das mulheres brasileiras, independente da orientação sexual, elas realizam consultas ginecológicas. Mas esse número cai para 47% quando a gente está falando de mulheres que se relacionam com outras mulheres, Assim, eu tô falando isso porque é assim que diz a pesquisa do Ministério da Saúde, que é uma outra pesquisa aí de comparativo. Porque, enfim, ele fala de mulheres que se relacionam com mulheres, mas aí também pode estar entrando os homens trans, embora a pesquisa não esteja dizendo claramente sobre isso. Mas a gente entende que essa questão, de eu cuido ou não cuido da saúde da minha vagina, da minha vulva, eu faço ou não consulta ginecológica, quando a gente está falando de relações que mulheres têm, homens trans têm, que não envolvem ali um pênis. Mas por que esse número baixa, Eu fico me perguntando sobre isso. E a resposta está justamente com as pessoas que são atendidas por esses profissionais, nos postos de saúde, enfim, clínicas particulares, que quando o médico, ou a médica, enfim, o ginecologista ali, ou a ginecologista que está atendendo a pessoa, geralmente ele dá um tratamento diferenciado, talvez um tratamento um pouco mais desleixado, poderia dizer assim, quando recebe a informação de que aquela mulher ou que aquele homem trans está se relacionando com uma pessoa que não tem pênis. Isso é uma característica que acaba desmotivando a ida dessas pessoas, ao consultório, a, enfim, se cuidar, mas é por conta muito de uma prática heteronormativa, e falocêntrica, assim, que vem ainda das escolas de medicina, das faculdades, das universidades. Então, se essas pessoas estão indo menos aos consultórios e se não existe um método ideal de proteção distribuído gratuitamente nos postos de saúde, como as camisinhas masculinas, o que pessoas que se relacionam, pessoas com vulva que se relacionam com outras pessoas com vulva podem fazer para se prevenir? Felizmente, a gente sabe que existem pessoas preocupadas com isso, E já existem cartilhas e algumas orientações que são passadas, embora ainda seja numa frequência bem menor. E aqui eu vou trazer 7 práticas, 7 dicas tiradas de uma cartilha muito interessante, feita pela publicitária Nicole Sartor, eu acho que é assim que se escreve, vou deixar aqui o nome dela, que se chama Velcro Seguro. Ela dá ali dicas e orientações também de cuidados de saúde, enfim, para orientar mulheres lésbicas e bis a se cuidarem, a saberem como se cuidar. Nessa cartilha ela não se aprofunda na questão dos homens trans, porque segundo ela não caberia ali,
E, enfim, porque são outras questões que podem envolver o homem trans, né? Enfim, principalmente se ele tiver começado algum processo de tratamento hormonal, e aí envolve questões de saúde do homem trans. Então, eu vou deixar aqui embaixo 2 materiais. A cartilha, né, velcro seguro, se você quiser ver ela completinha. E outro material, agora feito pela Rede Nacional de Pessoas Trans aqui do Brasil, que é uma cartilha sobre a saúde do homem trans ou do homem trans masculino. Então elas vão estar aqui na descrição desse vídeo e eu vou falar agora das dicas. O primeiro cuidado que deve ser tomado é a observação, né? Por meio da observação, enfim, você pode ver se ali na vulva da pessoa tem algum tipo de verruga ou ferimento que pode indicar, pode ser sinal de algum tipo de doença, né? Algum IST ou algum tipo ali de desequilíbrio na saúde da vulva, da vagina daquela pessoa. Então, você já sabe que vai ter que tomar os cuidados bem direitinho, né? Então, a observação é muito importante. A segunda dica é o uso de luva ou dedeira para a pessoa que vai, enfim, manipular ali aquela vulva. Se você tiver com o seu dedo, né, ferido ou machucado, o ideal é que na hora que você for ali usar os seus dedos, que você se utilize de luvas ou de uma dedeira, enfim, para proteção, enfim, a sua proteção e para proteção da outra pessoa também. A terceira dica é o uso da calcinha de látex, que ela serve ali como uma barreira de proteção, assim como a camisinha, e também promete ali não ter a perda da sensibilidade da região, né? Pra, enfim, você não perder o melhor da coisa. Ela pode ser usada na hora do momento do sexo oral, mas também no momento do contato, né, entre as vulvas. E aí, tá gostando do vídeo? Tá gostando das dicas? São bem legais, né? Então, se você quiser continuar consumindo conteúdos desse tipo, se você se interessou, se você gostou do canal, já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, se você não for inscrito. Já deixa o seu curtir também, porque isso ajuda ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é interessante, e ele vai mandar para outras pessoas. E já compartilha esse vídeo também com outras pessoas que você acha que possam se interessar por esse conteúdo, enfim, que você acha que vai ser importante da pessoa ver. Então é isso, vamos voltar pro vídeo. A quarta recomendação, né, quarta dica, seria o diálogo. E pra mim, essa eu acho que é uma das mais importantes, assim, porque fala muito da confiança entre as pessoas, enfim, da sinceridade, né, do diálogo aberto ali naquele momento. Esse diálogo, ele funciona ali como se fosse uma troca de exames entre as pessoas, né? Você tá com seus exames em dia e apresentar para outra pessoa, para as outras pessoas. E o parceiro, né, ou essas outras pessoas, enfim, também te apresentar, né, esses exames e vocês checarem se tá tudo certinho, assim. Eu acho que isso é muito fundamental, né, e importante. Não só pelo fato de, enfim, você ter a certeza 100%, ficar totalmente despreocupada ali, enfim, se não tiver nada ou se tiver, você saber como proceder, mas também tem a questão realmente, tipo, de você ser franco, de você ser honesto e de, enfim, você realmente estar se preocupando consigo e com o outro. A quinta dica é um produtinho chamado Dental Dam. Esse produto, como o nome já sugere, ele vem da origem dos consultórios odontológicos, né? É uma folha de látex que você pode usar ali como uma barreira de proteção. Segundo a cartilha, era um produto difícil de ser encontrado no Brasil ainda. Eu não sei dizer, desculpa. Mas enfim, eu acho que deve ter como procurar isso, essa informação. Se eu achar, eu vou deixar aqui em algum lugar. Mas assim, não tem problema, porque se você não tiver como acessar a esse produto específico, dá pra fazer isso improvisado com uma camisinha,
que é a sexta dica, que é a camisinha cortada, né? É basicamente você cortar o bico, a ponta da camisinha e abrir ela para ela virar essa folha de látex. E eu vou fazer aqui agora pela primeira vez. Então, se der errado, desculpa, mas se der certo, você sabe que vai dar certo com você também, porque eu tô fazendo pela primeira vez. Eu estou aqui já com a camisinha e uma tesoura sem ponta pra gente fazer aqui, né, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo e vai se dar certo. A orientação é o quê? São 3 passos simples, aparentemente simples. Primeiro, né, você vai tirar aqui sua camisinha. E aí tem essa ponta, certo? Tem essa ponta. Você vai cortar a ponta. Ai, Jesus. Nervosa fazendo as coisas pela primeira vez. Pronto. Ó. Tirei a ponta. Não sei nem se eu cortei o suficiente, mas é isso. Aí o segundo passo seria cortar aqui na lateral, ó. Ó, cortei aqui na lateral. Importante lembrar que quando você estiver realmente tendo a necessidade de fazer isso, que você faça com os produtos, né? Com essa tesoura bem higienizada. Aproveita aí que nesse tempo de pandemia tá todo mundo com álcool em gel do lado. E já passa um álcool em gel aí, já faz um trelelê pra poder ficar tudo certinho. Então, e o terceiro passo e último passo seria desenrolar e ver a folha de látex ao vivo em cores. Ai, meu Deus, eu não tô tendo muita destreza aqui, mas já tô conseguindo visualizar. Então, esse seria o resultado de você manusear dessa forma, né, usando o seu indicador e o seu polegar para poder, enfim, fazer essa folha de látex, né, essa barreira, e colocar ali na região e fazer, enfim, o seu sexo oral e o que você quiser fazer. E o que foi que eu achei, né, fazendo isso pela primeira vez? Eu acho que se você tiver um pouquinho mais de prática e destreza, é tranquilo, porque, enfim, é uma coisa que dá pra você colocar, dá pra você segurar. Eu pensei que por causa do lubrificante poderia ficar meio escorregadio no dedo, mas assim, eu coloquei aqui, ó, e ele fica bem, tipo, não é uma coisa que vai ficar soltando muito assim do seu dedo. Acho que só tem que tomar cuidado pra poder não rasgar, né, embora ele tenha uma resistência boa. Eu não achei muito fácil de desenrolar, não, porque eu fiquei com medo de rasgar no processo, mas deu certo. Mas tudo na vida é prática, né? Então, eu acho que, assim, eu nunca usei, né? Eu nunca usei, mas pode ser uma coisa interessante se testar. Quem usou, assim, eu já ouvi alguns relatos de que, assim, não é 100% prático, né? Porque é uma coisa que você tem que ficar segurando e tudo. Mas eu acho que vale a pena o investimento, enfim, porque a gente precisa se cuidar e a gente precisa cuidar da gente e do outro também, da outra, enfim. Por último, a sétima e última dica, e não menos importante, é a troca de camisinha. Quando você estiver usando algum tipo de acessório erótico ali, né, um vibrador, um estimulador, alguma coisa do tipo, e você for fazer a troca com a outra pessoa, é super importante que também haja a troca da camisinha aí, nessa alternância. Porque, enfim, né, vai ser um fluido que vai estar passando pro outro canto, então tira a camisinha, né, se for um falo, se for alguma coisa, e troca para poder passar para outra pessoa. Então são medidas aí, algumas de, como é que eu poderia dizer, de higiene, né, e outras medidas de proteção mesmo, assim, necessárias, porque, enfim, isso vale também para se você quiser fazer alguma estimulação anal, que é muito importante lembrar.
de que se você estiver fazendo uma estimulação anal ali com o seu dedo, ou com a sua boca, ou com um vibrador, com alguma coisa, e você quiser passar ali pra região da vulva de novo, é importante limpar, né? Tipo, trocar a camisinha ou limpar o dedo. Eu acredito que escovar os dentes, né, se você estiver usando a boca, porque não dá certo. Aquilo ali, tipo, de frente pra trás tá tudo certo, mas de trás de volta pra frente não dá, vai desequilibrar o pH da sua vagina, da sua vulva, com certeza, né? O seu, da outra pessoa que estiver com você. E, enfim, vai dar problema, pode dar algum desequilíbrio, alguma infecção bacteriana. Então é isso, fica aí essas 7 dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou deixar os 2 materiais aqui na descrição do vídeo pra você, enfim, ler com calma, ver as outras dicas, ver os outros conselhos, né? Porque, enfim, o meu foco nesse vídeo era falar dessas dicas que eu achei sensacionais, eu achei muito boas, assim, eu acho que é interessante considerá-las, pelo menos, mesmo que elas não sejam tão práticas assim, eu acho que é importante considerá-las aí pra gente estar cuidando da gente, né? E cuidando das pessoas que a gente gosta e que a gente quer ter por perto. Então é isso, até o próximo vídeo, fiquem bem! Tchau!